vou falar, a primeira classe de hoje é a história do anillo. Então, todos meus slides vão estar em inglês, mas eu vou falar em castelhano e a intérprete Carol vai fazer a tradução para inglês. Perfeito. No dia eu estava, um domingo, mirando a tele, tranquilo, bem relaxado, muito tranquilo, não fazendo nada, e eu vi este vídeo, que foi um vídeo, isso mais ou menos idos de 2014. En este vídeo se mostraban las primeras desarrollos con la impresora 3D, con este chico para una prótese de mano y también para prótese de neurología. Entonces yo pensé, mira, ¿por qué no podemos hacer un anillo para oftalmologia ou algum produto? E aqui em Brasil, de onde trabalho em serviço público, eu trabalho em um serviço público e um privado. Em serviço público, Brasil é um país em desenvolvimento, não é um país que tem muita plata para a saúde, então os preços para anilhos é muito largo, muito alto. Então, comecei a testar. Mira, não foi sencillo. Mira, aqui temos 5 dibujos de los primeros Canabrava rings. Então, hasta chegar ao anillo, foi muito teste. Então, para dizer para os doutores que têm alguma ideia, uma das primeiras coisas é a persistência. E, Sérgio, como tu havia hecho? Então, eu fazia a produção com a impressora 3D, o desenho com um engenheiro que me ajudava, enviava o desenho para Londres, porque em Brasil ainda, em 2014, não tinha boas impressoras 3D. A companhia de Londres, de Inglaterra, de London, me enviava o anillo e eu fazia os testes. Primeiro, claro, em ojos de cedro, de porco, de pig eyes. Mira, aqui um dos primeiros dibujos del Canabrava ring. Claro, seguro que isto não iria funcionar com este dibujo, pero foi assim que começamos, assim que foi os primeiros. Qual é o material? Então, buscamos em la US Farmacopeia, que é um órgão ligado ao FDA de Estados Unidos, e que se dá a pureza, qual os materiais que se podemos poner dentro do ojo e dentro do organismo. Então, descobrimos este material que se chama VisiJet. O VisiJet é um material que é compatível com tecido humano. Então, aqui, o dibujo, já o anillo, assim que chegava com a impressora 3D, para fazermos os testes. Mira, a comparação do manufacturado agora por a JL em PMMA e da impressora 3D. Então, um trabalho que teníamos, uma dificuldade que teníamos, é que a impressora 3D, o material não era polido, não era liso. Então, teníamos esta dificuldade para a impressora 3D. Pero, quando tivemos o cambio do jogo, quando o game change, quando tivemos todas as mudanças para poder poner esse anillo para todo o mundo. Porque quando a ideia inicial era que eu iria distribuir o dibujo del anillo para os doutores, e os doutores poderiam imprimir a impressora 3D e fazer a cirurgia em tu clínica. Pero quando comecei, não sabia. Tínhamos que ter autorização de Anvisa, de CE Mark europeu, de Europa, de FDA de Estados Unidos. Então, como pensamos, estávamos um pouco ingênuos, não sei se esse é o termo em espanhol. E fomos pesquisamos e vimos que não era simples assim, tinha que ter todo um suporte. Então, em 2015, apresentei pela primeira vez em Congresso Europeu de Cirurgia de Catarata, em Barcelona, e ali foi onde conheci Reis, onde conheci Pedro. E a eles lhe gostou muito o anillo, e falamos, Sérgio, vamos fazer uns testes, vamos fazer o manufacturado. Então, aqui, os dibujos, este do lado esquerdo é o primeiro que conseguimos aqui, que hicimos. Depois fomos para este, e mira, que hasta este momento não havia os hooks de estabilização.
¿Por quê? Como el anillo em impressão 3D, não era uma superfície polida, era uma superfície que se arrolhava, se atachava em la íris, não necessitava dos hooks de estabilização. Então, para o dibujo final, nós tivemos que criar estes dois hooks de estabilização, que foi a grande parte final para que o anillo tão polido de PMMA pudesse quedar dentro do ojo. Aqui, no dia que firmamos o contrato, o agreement com Pedro e com Reis, os dois CEOs de AJL, e que depois de aí começamos o trabalho para transformar a impressão 3D em transformar em manufaturado. Reis, termino a primeira classe. Vamos agora falar um pouquinho de las informações generais do anillo. Hoy, el anillo que ya está en mercado, que está con JL. Mira, entonces, el anillo no es el anillo con menor altura, del mercado que tenemos. Mira, que tenemos dos hooks de estabilizaciones, que son los hooks que van a estar debajo de la íris. Isso é muito importante, porque isto é um grande erro que muitas vezes os doutores, quando começam a cirurgia, não miram os sides, qual é o lado que deve estar o anillo. E vamos falar isso em la talk de Big Mistakes. Então, mira que temos umas indentações, temos umas aletas que são mais grandes, mais largas, que estão na parte superior. E mira que temos umas que são mais pequenitas, que estão na parte inferior. Então, up orientated e down orientated. Isto é talvez uma das partes mais importantes, porque a up orientated part tem que estar enganchada por arriba de la íris, e a down orientated part tem que estar enganchada por lá baixo de la íris. E eu vou tocar muito nisto hoje, porque como era um curso de certificação clínica teórica, este é um dos pontos que eu vejo que é os mais difíceis para os cirurgiões, porque miram os vídeos na internet, mira, poner o Canabrava Ring é muito sencillo, pero não se atentam a los steps. Mira, hoje temos um anillo de 6.3 milímetros de diâmetro. Então, este é outro ponto, porque eu vejo um outro mistake, que é quando, não só para a Canabrava Ring, mas para todos os expansores de íris, que é tentar poner um anillo que tem 6.3, mas tem um overall que vai de lado a lado de mais ou menos 9.5, que são todos os anilhos que têm mais ou menos isto, em 8.8, em um ojo com um blanco muito pequeno, com white diameter muito pequenito. Então, este é um ponto. Tem que medir o white. Então, a parte interna do anillo, 6.3. A parte externa de overall, mais ou menos 8.8, 9. Mira, então, nesse outro dibujo, que temos os hooks de estabilização, los hook stabilization, que estão debaixo, se vão debaixo da íris. As aletas superiores, ou chamamos de indentação, indents, as aletas superiores são mais largas, então estão arriba. As inferiores estão abaixo. Mira, o anillo hoje é produzido em PMMA, polimetil metacrilato. Então, é um material muito conhecido em oftalmologia. Já estamos se utiliza em lentes intraoculares desde que Sir Harold Ridley de Inglaterra, depois da Segunda Guerra, teve a ideia de fazer as primeiras lentes intraoculares. Então, material muito tranquilo, não há nenhum problema para a compatibilidade do material dentro do ojo. Aqui, um vídeo da fábrica de AJL, onde eu estive visitando uma vez, e aqui mostrando a equipe como é hecha toda a conferência, os testes,
são os equipamentos mais modernos que tens para fazer esse tipo de produto. Aqui ainda as informações gerais. Então, mira, ao lado direito, o Canabrava tem 0.4 milímetros de vertical height, enquanto os outros, a Ring, Oasis, Morsche, Malugen, de 0.7 a 0.9. Então, esta é uma grande vantagem para o anillo, porque em câmaras anteriores estrechas é mais fisiológico, porque la vertical height não é tão alta, não é tão grande. Então, atenção nesse ponto, porque vamos discutir um pouco disso depois. Depois que hablamos um pouquinho da parte de la impressora 3D, como se empezó tudo, de las informações gerais do anillo, vamos entrar um pouquinho em como se hace a inserção do anillo, como se inserte e como se remove. Então, mire, novamente, observe the first thing you need to do. La primeira coisa que tem que fazer é quando tirar o anillo del portador, tem que buscar o lado correto, the right side. Por quê? Tem que mirar se as aletas, se as indentações pequenas estão para abaixo e se as indentações largas, mais grandes, estão para arriba. E se os hooks de estabilização estão debaixo. Creio que é o maior erro. E vamos falar disso. Eu vou mostrar algumas fotos de alguns cirurgianos que me enviaram e que, Sérgio, não consegui utilizar tu anillo. E na hora que mirava as fotos, doutor, te gusto, tu era um grande cirurgiano, pero não há atenção em lo lado, la posição do anillo. Mira, primeira coisa, material needed, o material que necessitas. Então, solamente um cinch hook, que tem que ser muito pequenito, mais ou menos 0.1, para não tocar a cápsula. Este é outro ponto. Aqui, eu vou falar de outros anilhos também, porque sei que vocês gostam de conhecer. Há um vídeo de uma cirurgiana indiana com o iRing. iRing é aquele anilho que é um green, um anilho green. E que ela se remove todo a íris junto com o anillo. Mas por quê? Porque ela estava utilizando um shopper muito grande. Não se pode, porque senão se passa o agujero do anillo. Isso aconteceu com a iRing. Então, a orientação que temos que usar para o Canabrava é o Kocinski Hook. E uma simples McPherson Forceps. Aqui, depois que sacou o anillo do portador, da caja do anillo, mira então o lado. Eu sugiro que se busque com a McPherson ou com outra forceps, tranquilo. E se vai utilizando, inserindo o anillo para dentro da câmara anterior, hasta 2/3 do tamanho do anillo. Quando chega mais ou menos 2/3, então pega o Cinski Hook e hace a rotação do terço final para dentro da câmara anterior. Mira, aqui é o Cinski que estamos fazendo a rotação para dentro da câmara anterior. Aqui, agora, depois que o anillo já está na câmara anterior, minha sugerência é que a parte aberta, que é de 60 graus, não havia discutido isso em princípio, pela parte aberta, que é de 60 graus, ela deve estar na direção da incisão. É melhor para que tu maneje e para que tu entre, para que vosotros entre com a tip, com a ponteira del faco emulsificador. Perfeito. Então, vamos primeiro com a indentação, com o agujero pequenito da região central, como se mira em esta imagem. Depois, vamos com os dois pequenitos laterais. Então, até o primeiro momento, não se utiliza os agujeros de las indentações de las aletas largas. Mira, puedo elegir el de la derecha ou puedo elegir el da esquerda. E tem que estar o movimento que é um pouquinho inclinado para que este agujero de aqui se quede para abaixo. Se tu, na hora que vai ser a inclinação com o Cinski Hook, hace uma inclinação ao contrário, este pequenito vai
a levantar. Entonces, después vamos para a outra parte. E depois que estão os dois laterais, aí sim, por primeira vez, vamos tocar em los indentações mais grandes que temos para conectar. Mira, aí vamos conectar estes hooks. Esses hooks de estabilizações é que vamos conectar. Perfeito. Aqui, mira, como está o anillo. La íris se conecta como se fosse uma ola, porque não temos espaço entre eles. Então, tem a indentação larga que está arriba e tem a indentação pequena que está abaixo. Então, mira, la menor, la pequenita, está debaixo de la íris e la grande está arriba de la íris. Perfeito. Agora, vamos para lo que todos les gustam, o vídeo. Então, perceba agora que temos aqui la McPherson. Estou segurando, estou hold de la parte larga, de la aleta larga, para hacer a rotação para dentro de la câmara anterior. Mira, estou fazendo a rotação, fazer uma pausa agora, e já rotei para a câmara anterior. Mira, que este momento, como este era um ojo que não tem um blanco muito grande, tem que estar atento. Mira, que aqui o gancho de estabilização está cerca do ângulo. Então, nestes pontos, quando vai fazer a rotação, tem que fazer a rotação nesta direção. Se tu haces a rotação pushing para essa direção, o gancho de estabilização pode tocar em ângulo camerular e ter um pequenito sangrado. Então, para ojos pequenos, este é um ponto que vamos discutir aqui hoje, é o blanco. Então, seguimos e terminamos a rotação. Na última parte, o terço final, e aqui está o anillo dentro da câmara anterior. Depois que o anillo está em câmara anterior, mira, vamos conectar aqui em el pequenito. Por isso, tem que ser um Sinskey hook. Tem que ser muito pequenito esta parte. Por quê? Porque cada aleta tem 0.2. O anillo total tem 0.4 e a aleta pequenita e a grande é 0.2. Então, tem que ser de 0.1. Então, com 0.1 de altura, não se vai a tocar em la cápsula. Mira, depois que esse se conectou, el central, elegimos de direita ou de esquerda. Mira, el de direita está entrando por debaixo de la íris. E aqui depois vamos para o outro, que está aqui, que é o lateral de la esquerda. Mira, está conectado. Pronto. Aqui já conectamos. E aqui a parte agora final, que vamos a conectar los hooks stabilizations, the stabilization hooks, los ganchos de estabilização. Então, mira, que aqui agora estou tocando em las aletas, las indentações grandes, em lo agujero delas, e vamos poner los ganchos de estabilização. Mira, e agora já está tudo listo e a abertura de 60 grados em la direção de la ponteira de la faca de notificação com 6.3 milímetros de abertura para hacer a hexis. Agora vamos falar um pouquinho de como se remove o anillo, how to disengage this anillo. Esta é a parte mais simples. Mira este vídeo que temos. Depois do vídeo vamos aos poucos, pouco a pouco. Mira, agora para desarrollar, desengage del anillo, vamos elegir uma das duas grandes aletas superiores, porque elas estão arriba do anillo. Então, não vamos tocar as pequenitas. As pequenitas estão abaixo. Agora não. Agora tocamos em las grandes. E hacemos um movimento em direção à la incisão. Hacemos esse movimento e depois ponemos o anillo em la câmara anterior. Mira os próximos dibujos. Como mira, el arrow, the white arrow, en la dirección de la incisión.
e depois, com o anillo cerca da incisão, hacemos a rotação na sequência. Mira, este ponto final é muito importante. Tem que estar... Um pouquinho da música. Vamos sacar o sonido. Perfeito. Eu vou volver um pouquinho aqui. Mira. Mira, entonces, aqui a lente já dentro do saco capsular. E mira, que eu estou com o Cisquiruk em la aleta superior. Eu prefiro fazer na esquerda porque eu hago o movimento reverso em la direção da incisão. Pero podemos também fazer em esta outra aleta superior. Quando sacamos essa aleta para detrás, mira, aqui já se aparece as aletas pequenas, e quando você vê a aleta pequena, você pode volver com o anillo, porque ele está atachado em la aleta superior. Podemos volver com o anillo para a câmara anterior. Mira, aqui, novamente, e com uma rotação simples, já está. Sérgio, pero tu has hecho más de 200, 300 casos. Sí, por isso que estamos em um curso de certificação. Vou falar ainda de learning curve. Claro que em la parte inicial tem que ser mais despacios. Mira, agora tu puedes ver o gancho de estabilização e a aleta grande aqui que está mais cerca da incisão. Um erro que muitas vezes o cirurgiano é que tenta sacar o anillo por el gancho de estabilização. Não, o gancho de estabilização não foi hecho para isso. Se tu tocas o gancho de estabilização, it will broken. Então, tem que buscar por um ângulo que está cerca da aleta grande, da aleta superior. Mira, e este gancho, mira, vamos poner aqui. Perfeito. Então, estou com uma fórceps e vou fazer a rotação externa, sacando o anillo. Então, esta parte que vamos sacar o anillo não pode estar. Mira que imagina que esta é a incisão. O anillo não pode estar abaixo da incisão e nem acima, arriba. Tem que estar ao centro da câmara anterior, porque quando a fórceps se busca, não vai se está achacado em la córnea. Então, esse é um ponto muito importante. Tem que estar com muito viscoelástico ou VD em la câmara anterior. A câmara anterior tem que estar llena para sacar o anillo, tem que estar cerca da incisão e tem que deixar o mais próximo possível. E aí, depois, para fazer a rotação, é muito tranquilo de la hacerla. Beleza, start indications, as melhores indicações para empezar. Então, os 3 pontos importantes que eu vou discutir com vocês para quando você vai poner os primeiros anilhos. Primeiros que dizem 1, 2, 3, 4. Eu creio que com 4 cirurgias já vai estar muito bueno. Pero a primeira tem que ter muito mais atenção. A primeira parte já hemos discutido. Check the ring side. Lá ao lado do anillo. Tem que recordar isso, porque já recebi alguns cirurgianos que me perguntam, Sérgio, tu anillo foi muito difícil. Eu ponia e não sei se estava engaged. Claro, doutor, porque a aleta grande foi desenhada para isso, porque esteja mais grande arriba não foi uma sorte, foi muito trabalho. Depois, check the pupil diameter, o diâmetro da pupila, para se empezarlo com os casos mais sencillos. Primeiro, é uma nova técnica, um novo anillo. Não vai se empezar com as cirurgias que eu, com outros cirurgianos que já têm experiência com o anillo, se demonstram na internet, porque tem que se capacitar. O diâmetro white to white, que minha sugerência é mais largo que 11 milímetros. Então, check 1, the ring side, observe. Então, mira em la imagem de uma cirurgia do lado esquerdo. Mira que vosotros não conseguem ver as aletas pequenitas, porque elas estão abaixo. Não tem nada arriba delas, só a íris. Mira em el green arrow,
en la flecha verde, yo creo que se fala en español la flecha verde, la green arrow, mira cómo las letras grandes estão arriba. Entonces, o desenho foi muito pensado para como haceríamos a estabilização. E quando vosotros ponerem o anillo por la primeira vez, vai ver, o anillo se queda muito estável em la iris. Quando está atachado em la iris, se queda muito estável. É como o diâmetro, la vertical diâmetro, é muito pequenito, a metade de los competidores não se sente que o anillo está em câmera anterior. E muito disso por causa deste desenho, por motivo desse desenho. E como melhoramos a estabilização do anillo? Com as yellows, las flechas amarillas, las yellows arrows. Então, mira, os ganchos de estabilização também estão por debaixo da íris. Então, por que eu estou com muito tempo aqui? Porque este é um dos principais pontos para a certificação de hoje. Porque, al final, a JL, a equipe de JL, que tem todos, Teresa está aí, tem Iker, tem muitos de JL que me encantam. A cada dia que conosco alguém de JL, são todos pessoas que trabalham muito e muito amáveis. Foi uma grande parceria que podemos fazer. E mira, eles vão enviar para vosotros o certificado, a certificação. Então, vosotros vão receber o certificado em tu e-mail. Não sei se é por e-mail. Então, mira, como está aqui, tem que se estar atento a isso. As aletas grandes vão estar arriba, as aletas pequenas vão estar abaixo. Perfeito. Número 2, check 2, check the pupil diameter. Por quê? Este é o perfeito caso, Sérgio, pero este não necessito de utilizar um anel expansor. Eu sei, muitas vezes se hace com uma pupila de 4.5, de 5, pero é uma nova técnica. Eu recomendo, utilize um anillo só para estas partes, para fazer a rotação para a câmara anterior, para fazer a conexão, para que o anillo se acostumbre, para que tu se acostumbre com o anillo dentro da câmara anterior. É uma curva de aprendizagem, é a learning curve. Perfeito? Mira, como este está muito simples. ¿Por quê? O anillo é quase do tamanho do diâmetro da pupila. Então, é muito tranquilo. Mira, as indentações pequenas já estão quase cerca. Não tem que fazer um movimento muito grande. Então, esses são exemplos de casos que eu hago a sugerência para se empeciar. Mira, muito mais tranquilo para se empeciar do que se empeciar com os casos grandes. Mira, no mais ou menos 30 segundos para conectar o anillo. ¿Por quê? Porque foi uma pupila que empeciamos, que ela sugiro para a sugerência para se empeciar. Outros casos que llamo, aquele é o perfeito caso. Outros casos, good case, casos de 3.5 ou 4.5 milímetros, tu puedes na sleep lamp, na lâmpada de hendedura, fazer a medida e mirar também. Não empece com casos com fibrose. Empece com casos com a pupila, por exemplo, um diabético que não tem fibrose em la íris. Perfeito? E por último, vamos a checar o diâmetro, o white diameter. Por que, Sérgio? Mira esses dois desenhos. Mira, ao lado esquerdo, um diâmetro que era de 9 milímetros. Como eu disse, o overall de Canabrava Ring de praticamente todos os anilhos, porque uma coisa é o diâmetro interno do anillo, que é 6.3. Outra coisa é o overall, o diâmetro externo de los anillos. Esse diâmetro externo de los anillos é mais grande do que 6.3, é de 8.8, 8.5, 9. Então, aqui nesse white de 9, eu tive muita dificuldade neste caso. E foi um caso quando eu não pensava isso em white diameter. Hasta hoje não veio quase nenhum cirurgião em los congressos, praticamente só eu hablo desse tamanho de diâmetro. E mira, o outro, o lado direito, de 11.5 milímetros de diâmetro. Mira, o mesmo anillo do lado esquerdo
el anillo se llena prácticamente toda la cámara anterior. Del lado derecho, el anillo está com um grande espaço entre o blanco. Sérgio, nestes casos que tu me sugere, eu sugiro que se utilize retrator de íris, nesses casos, ou aguarde, porque a JL já estamos desenvolvendo, vai ser o primeiro anilho com um diâmetro interno de 5,7 milímetros e com overall mais pequenito, que vai ser perfeito para esses casos com blanco mais pequenito. Entonces, terminamos esta, yo creo que la quinta. Entonces, mi sugerencia para Learning Curve. Entonces, claro, cada cirurgião tem uma habilidade diferente. No tenemos como saber. Alguns cirurgiões têm mais habilidades para algum tipo de cirurgia, outros para outros tipos. Entonces, eu criei um formato que é uma curva de aprendizagem, como se diz, média. Pode ser que o cirurgião que na primeira cirurgia já vai estar capacitado, você consegue fazer tudo. Tem outro que vai precisar de 4 ou 5 casos. Então, isto, como eu definir? Em 3 steps. Então, Learning Curve, step 1. Perfeito. Antes de falar das 3 steps, aqui estão elas. Então, lo step 1. Empezar com pupilas mais grandes que 4.5. Se queres fazer lá no Learning Curve, Sérgio, eu quero empezar como tu has dito na última charla, entre 3.5 e 4.5. Perfeito, também passa. Pero me gusta de hacerla dividir la Learning Curve em 3 partes. Porque as cirurgias com diâmetro mais grande, mais largo que 4.5, são muito mais simples de fazer. Las com diâmetro mais ou menos 2.5 são mais difíceis, não são tão sencillas. E as challenge case, que são com diâmetro menores que 2.5, com fibroses, como este caso, com a câmera muito estreita, são difíceis não são sencillas com nenhum anilho. São casos muito difíceis, então tem que ir por step em minha sugerência, perfeito? Então, vamos para a primeira parte. Então, o perfect case, como eu disse, na outra cirurgia, aqui, os good case, para se empezar, entre 3.5 e 4. Uma coisa é a perfeição, muito sencillo. Outra coisa, os casos médios, por isso eu coloquei good case. Mira, aqui, um caso com a pupila de 12,5. Mira, então, como eu vou envolver um pouquinho, mira, uma das vantagens desse anilho, que pode utilizar anilho para ser como se fosse um stretching. Então, mira, que me estou indo com o anillo hasta la cerca del ângulo. ¿Para quê? Para que a pupila se dilate, para que se tenha um stretching. Novamente, vamos seguir com o vídeo, com a banda esquerda agora. Mira como Messinski, ele não está, tem que deixar o anillo mais ou menos plano para, com a inclinação para que a aleta pequena inferior não se sale para cima. Então, se inclina o anillo para cima, aqui estamos, para cima, o que passa? Esta aleta pode sair. Então, tem que deixar o anillo o mais plano possível, com uma leve inclinação para baixo. Perfeito? Mira, então vamos aqui. Se conecta e mira. O anillo está cerca do ângulo, mas não está tocando o ângulo. Aqui mira, e se vai por abaixo, e por el outro lado, a mesma coisa. Então, se utiliza como um stretching. Mira, aqui, que podes fazer nessa parte? Que a pupila, a parte da íris inferior, está muito lejos del stabilization rook. Puedes hacer el pushing, empurrar, hacer el pushing del anillo hasta cerca del ángulo, que entonces va a hacer la dilatación. Y seguimos. Mira, entonces es un caso más medio. Mira y se conecta. Y aquí, novamente, y se conecta el último e já está. Perfeito. O passo 3, na step 3,
que me diga, don't start with this case. No se empiece, no se inicie com casos como esse. Mira, uma síndrome de Arada, mira, como está esta câmara? Está muito estreita. Mira este outro, outro Arada. Mira este outro, paciente com uma iridodiálise. Então, são casos que muitas vezes vosotros podem ver em meu YouTube, em meu Instagram, ou quando eu estou em algum meeting, em algum congresso internacional, pero são casos que eu tive que fazer os casos mais simples. E aí me perguntaram, Sérgio, qual a principal vantagens do anillo? A principal vantagem do anillo são para estes casos. Por isso me gusta dizer que é o challenge ring. Como o anillo é muito estreito, o diâmetro vertical e como é de PMMA, ele se abre melhor essas pupilas com muitas fibroses e ele é muito estreito, então se queda muito sensível na câmara anterior. Então, depois que tu termina na curva de aprendizado, mira estes casos. São casos que raramente vosotros vão mirar na internet com o Oasis ou com a iRing. Não estou aqui para falar malo do Oasis ou iRing. São bueníssimos anillos, pero o material de Oasis, de iRing, é um material que é mais dobrável, mais pegável. Então, é mais difícil para poner e não tem como ir fazendo o stretching. Então, mira, puedes buscar na internet. É muito difícil de encontrar uma cirurgia como estas, com essas pupilas em casos como esses, com a iRing. Então, essa é uma grande desvantagem. Perfeito? Perfeito. Terminando esta classe. Então, eu vou apresentar a vosotros agora alguns casos que raramente vai encontrar na internet. Sérgio, está querendo falar muito bem do anillo? Também, claro, um pouquinho, pero tenho que me gostaria, vou mostrar, fazer um comparativo com outros anillos também, pero eu vou mostrar um pouquinho das vantagens do anillo. Mira este caso. Então, esse é um caso de um paciente com arada, com uma fibrose muito grandes, com uma placa muito grande. Não é um paciente, um caso para se utilizar um Oasis, para se utilizar um iRing. É muito difícil para conectar. Mira, aqui vamos utilizar uma técnica que eu já descrito, que é um pouquinho diferente, porque, Sérgio, todos põem a burbuja de aire para poner o trip and blue, sim. Pero o que nós outros hicimos de diferente aqui? Hicimos uma incisão de 1 milímetro e vamos, sem conectar um viscoelástico, vamos entrar com a cânula por debaixo da fibrose, debaixo da íris, para poner o anillo, para se print da anterior capsule, para poner o anillo debaixo da íris. Porque o que é um problema que eu já visto antes? Porque os doutores poniam o visco e se dilatava a câmara e quando terminava a dilatação da câmara com o anillo, teria que sacar o visco para poner o azul novamente. Então, mira aqui, com esta bubble technique, que estamos entrando debaixo, não tem visco, e estamos quebrando a fibrose. Mira, e como estamos debaixo agora, mira, eu injecto, mira, todo como está o azul entrando por debaixo da íris. Mira como está. Então, depois que eu sacar, agora sim, já terminou o azul por debaixo da íris, quando saco o anillo, toda a cápsula posterior já está toda pintada com o anillo, com o triple blue. Mira, eu vou poner esse caso novamente. Mira como é um caso, como eu disse, como o anillo é de PMMA, ele é muito estreito, ele é perfeito para esta. Como você vai utilizar um iRing que é muito maleável para fazer esse stretching? É difícil. Então, se conecta muito bem. Pero, para ser um caso como esse, já tem que ter uma experiência muito grande com o anillo. Este é outro erro que vamos dizer em la classe de big mistakes, é que às vezes os cirurgianos miram eu fazendo um caso com esse, pero já hice 200, 300 casos. Sérgio, eu preciso esperar para chegar a 200, 300 casos? Não.
Alguns cirurgiões já vão estar capacitados com 10, com 15, outros vão necessitar de 30, 40. Então, eu que digo, cada cirurgião tem uma habilidade diferente. O importante é, ao final da cirurgia, que a lente se esteja dentro do saco. Se eu utilizo um Photoshop, um QuickShop, se eu utilizo uma mão, duas manos, não importa. O importante é a satisfação do paciente com a lente dentro do ojo. Isto é muito importante. Perfeito. Vamos para o próximo caso. Aqui um caso também de arada. Aqui, este outro caso não tinha fibrose, pero a pupila já estava muito aderida. Então, aqui, eu optei com uma pequena micro cisor, mira. Eu estou fazendo pequenos cortes e depois vou fazer um stretching. Então, essa também é uma opção. Fazer um stretching com dois choppers e a mesma coisa. Fazer a conexão do anilho. E aqui, ao final, depois, em pós-operatório, como quedou a pupila, claro, uma pupila de arada, não tinha como volver a tua fisiologia, quedou-se paralítica. Perfeito. Aqui o anilho também para casos de fixação escleral. Sérgio, por que tu está mostrando esse caso com Yamane? Porque não posso só falar de minhas técnicas, me gosta de dizer também que funciona em outras técnicas. Então, mira, a mesma situação. Então, como esse paciente é afásico, tem que estar com o anilho muito planito. Pero, o que eu quero mostrar aqui? Que o anilho queda-se muito estável em la íris, mesmo em pacientes afásicos, para vitrectomia, por exemplo, ou para um implante secundário, como este. Então, aqui, eu estou fazendo um Yamane. Mira, nestes casos de implante, tem que a íris se passe do anillo. Não é bueno que a íris que a lentilha se toque o anillo. Então, já vai estar por debaixo. Mira, sacando um de los lados, fazendo o primeiro flange del Yamane Technique. Aqui é o segundo. Mira como a lente vai estar muito bem centrada. Depois vou sacar na parte final da cápsula para melhorar a estabilização. E mira, e depois que eu saco, vou sacar o anilho da mesma forma, sacando o anilho, e mira como se termina com um caso muito estável. Aqui um outro caso, tu podes ver na OCT, a tomografia de anterior chamber da câmara anterior, como a câmara está muito estreita. E mira, eu tento começar a pôr o azul, mira como está difícil. La burbuja não queda, mas eu estou fazendo e jogando o tripambur por debaixo. E o que eu hago nesses casos? Na vitrectomia, por la esclera, como se fazia antes de ter trocáter, eu saco um pouquinho do core vítreo da parte central, hasta ver que está com menos pressão. Então, aí sim, eu vou conseguir formar melhor a câmara anterior. E mira como o anilho se queda muito estável. Mira como tinha muita fibrose, como a íris estava printed em toda a câmara, em la cápsula anterior. Aqui depois, sacando o anilho, mira como a pupila se queda muito bem, como o aspecto da pupila, e o anilho até o final. E claro, depois que se hace uma vitrectomia anterior como aquela, tem, como tu pode ver, que poner o vicril para se cerrar. Isto para se evitar um endoftalmite, por exemplo. Em Fenton, mira, o único anilho que eu conosco que pode se poner em Fenton segundo, sem necessidade de uma sutura, é Canabrava, el BX, de Dr. Bhattacharya de Índia, um grande amigo que me gusta também. Então, aqui, o Canabrava pode se passar por uma incisão de 1.4. É mais difícil? É, pero se consegue. E não necessita de visco. Há um artigo, eu enviei, Reis, para Felipe. Felipe está com o artigo que foi publicado há mais ou menos 30 dias por o doutor Bernardo Tombeck, de Brasil. E também tem um vídeo da Academia Americana com o doutor Luiz Fernandes Vegas, do Instituto Fernandes Vegas de Oviedo, que está muito, muito rico este vídeo,
Então, são dois doutores que não são minha cirurgia. Eu tenho minha cirurgia, como vou mostrar, mas é o doutor Fernandes Vegas, Luiz Fernandes Vegas, e o doutor Bernardo Tombeck, de Brasil. Um artigo e outro um vídeo que foi muito visto na Academia Americana, mostrando como você pode utilizar um anilho em femtosegundo sem necessitar de viscoelástico. Então, esse aqui é um caso que vou mostrar um paciente com trauma. Então, mira que primeiro fomos para a cama anterior. Então, se você põe o visco, claro, põe o visco primeiro. Deixa-me estopar aqui. Então, vocês têm que pôr o visco para pôr o anilho, perfeito? Quando for ver o artículo, vai ver como se faz. Depois que o anilho está na câmara anterior, você saca o visco, hidrata a incisão, porque a incisão é de 1.4. Sérgio, por que a desvantagem de sacar o visco? Porque é melhor para o tratamento do femtosegundo. Então, aqui em meu hospital, na parte privada, como eu disse, eu trabalho na parte pública, de onde hago minhas pesquisas, e na parte privada, onde faço meus casos privados. Então, vocês miram o mesmo caso. E se tu mirar um pouquinho mais próximo aqui na seta, vai ver as aletas. Aqui está melhor. Aqui está melhor. Você consegue. Por que eu miro para abaixo? Porque abaixo eu estou vendo como os outros miram na tela do celular. Então, para saber. Então, aqui você vê a aleta. Então, mira como o anilho queda-se estável durante o tratamento. Mira, aceno o tratamento da cápsula. Sérgio, por que não está haciendo o tratamento? Por que não está haciendo o tratamento del cristalino? Por que não me gusta? A mim me gusta só fazer a hexis em esses casos traumáticos. Eu prefiro fraturar com as manos. Perfeito. Então, o paciente se sai caminhando e depois se vai para a maca e se volve para a operation room. Perfeito. Mira, aqui sacando a hex del fento e ponendo um anel de tensão capsular, um CTR, que a JL também tem. E mira, tem uma desinserção de mais ou menos 90 graus abaixo. Aqui, depois da faca, mira, sacando o anilho. Então, o anilho quedou-se muito estável durante a facnificação. E agora, vou terminar, vou encerrar, fazendo uma simples sutura. Sérgio, por que não há utilizado a double flanger, que na cirurgiana doutora Kusaka, de Japão, utilizado tu técnica de double flanger para fixar íris? Eu prefiro, nesses casos, fazer com Prolene. Por mais que eu tenha sido o inventor do double flanger com Prolene de 5 e de 6, mas a mim, nesses casos, me gusta fazer a fixação com sutura. Aqui é o pré e o pós. Então, terminamos alguns challenge cases. Perfeitos. Aqui estão todos os anilhos que estão no marketing agora, no mercado. Sim, os mais utilizados, claro, eu sempre, não sei como se diz, benção, o mais conhecido é o Dr. Maliugi. Eu sou grande fã do Dr. Maliugi. Sempre digo em minhas classes, quando eu criei o anilho, minha ideia nunca ha hecho competir com o Dr. Maliugi, do qual eu sou um grande fã. Eu sou um grande fã do Dr. Maliugi. A ideia é sempre senhor, e outros me perguntaram, Sérgio, já tem tantos anilhos? Sim, a ideia é sempre senhor, porque em Brasil, em 2014, não havia ainda o Ace, não havia o iRing, e porque o preço era muito alto. A ideia era fazer com impressora 3D. Isso empecou. E depois que conseguimos descobrir essas desvantagens. Então, minha ideia aqui é fazer um overview o menos passional possível, com menos paixão, mirando para o meu lado, mas mostrando, sim, o que é mais melhor em meus anilhos, o que pode ser melhor em outros anilhos. Perfeito. O que me gusta dizer? iRing, Oasis e Maliugi são mais sencillos para hacer a learning curve. Não me gusta mentir isto. São mais sencillos para poner em princípio, porque tem que fazer solamente 4 pontos e eles têm esses espaços. Então, todos os anilhos que têm esses espaços, como Morse, como Maliugi, como iRing, são mais tranquilos. O meu anilho, o Expand e o BX,
não tem esses espaços. Então, isso é um pouco mais difícil em princípio. Pero que gosto de dizer, mi anillo, depois que vosotros termina a curva de aprendizado, se resolvem os casos que os outros não resolvem. Sérgio, tem que trabalhar só com a ringue, só com a ex, com a Maluín? Não, com a Maliugin. Eu sempre recomendo, todo cirurgião oftalmólogo sempre gosta de provar todos os dispositivos novos. Então, eu digo, prove a iRing, prove a Oasis, prove a Canabrava, prove a Maliugin, e tu buscas qual tu vai ter mais afinidade. Então, eu estou tentando ser o menos passional possível. Vou dar um exemplo, por exemplo, é aqui, tentando poner, que foi do que eu disse ao princípio, como é mais difícil para poner um Oasis ou um iRing, esses pacientes com uma pupila com muita fibrose. Mira, por quê? Porque é mais difícil de fazer o stretching com esses. Por mais que eu possa fazer o stretching e lo hice antes com os dois shoppers, muitas vezes não consegue sacar a fibrose. E mira, como é um material menos pegável. Então, se eu saquei o anilho, o mesmo ojo, depois de tentar com ele, eu vi com o Canabrava. Mira, como você vai se conectar? Sérgio, é porque tu estava tentando não, é porque o anilho é de PMMA. Então, nesses casos com fibroses, el Canabrava é melhor. Esses casos de challenge case. E eu digo que não estou sendo passional, porque sou sincero. Para os casos simples, para os casos mais sencillos, é mais fácil, mais sencillo a landing curve com Oasis, iRing e Maliugin. Perfeito. Aqui, como queda, porque o Canabrava é de PMMA, então, mira, não se perde a conformação, a circunferência. O iRing se perde. Sérgio, uma outra desvantagem. Mira, os competidores têm injetores. Então, isto, eu sou sincero, isto também facilita um pouquinho a curva de aprendizado. Então, tem que ter mais atenção nessa parte que não tem injetor. Então, como marca de carros, como BMW, Mercedes, algumas pessoas preferem BMW, outras preferem Mercedes. Então, o que eu digo? Tem que provar. E se tu te gostar mais a quedar com Canabrava, vou quedar mais feliz ainda. Se não, Sérgio, me adaptei melhor com um iRing. Não passa nada. O importante é que, no final, o paciente esteja muito satisfeito. Aqui um caso de paciente com Expand. Mira, este paciente tem uma pupila de mais ou menos 4. E mira como é difícil de poner ela Expand em uma pupila de mais ou menos 4. A desvantagem de Expand no mercado é que tem o diâmetro mais grande. Eu creio que mais ou menos 7 ou 7,5. Pero mira a dificuldade que é. Então, para poner um Expand em uma pupila com uma grande fibrose, uma pupila muito pequenita, não seria possível. Por isso, eu hago o desafio. Tente buscar na internet challenge case com os outros anilhos. Muitas vezes não tem. Como esses casos, como eu he mostrado hoje. Mira, então, era uma pupila de mais ou menos 4, 4,5. Sim, ao final tem a vantagem porque se dilata muito. Aqui o iRing, mira, o iRing é simples para poner, mira, para poner nestas pupilas, como eu disse, uma pupila que não tem muita fibrose, porque o material é o mais pegável de todos, é o mais pegável. Então, para pupilas com fibroses, é muito difícil. Então, aqui é o exemplo de iRing para vosotros, porque é importante conhecer todos que estão no mercado. Aqui uma outra desvantagem do Canabrava, que é para casos com coloboma. Como tem esta abertura de 60 graus, é mais difícil para que os anilhos com 4 apoios, como iRing, Oasis, Maliugin ou Expand, que eles se quedem muito estáveis em esses casos. Então, claro, não pode se ter uma abertura muito grande,
tem que ser uma abertura, um coloboma de 40, de 30 graus. Mira como queda-se bem estável nesses casos. Se quiser mirar em Instagram, tem um vídeo de coloboma, ou em YouTube, tem mostrando. Então, aqui, esta é uma outra desvantagem da anilha. Aqui, esse é o vídeo, perfeito. Este foi um vídeo que é uma abertura um pouco mais larga. Ali tinha mais que 60 graus. Mira, consegui terminar assim, não ficou tão estável, porque, como eu disse, durante a cirurgia eu tive que movimentar, pero terminou muito bem, como tu podes mirar, pero eu recomendo para aberturas de 40 graus, 50, porque a abertura do anillo é de 60. Então, se tu pega um coloboma, se tu empieza com coloboma com uma abertura de 70 graus, é mais grande que a abertura do anillo. Então, você não vai quedar conectado em los ganchos de estabilização. O último, que é os big mistakes, que ao final, eu espero. Número 1, que já falei dele várias vezes. Do not observe the ring side. Então, não se observou o lado del ring. Observe. Esse é um cirurgião que me enviado. Sérgio, eu tive dificuldade de poner tu anillo. Mira, as aletas foram por debaixo, não estava conseguindo poner, não estava se quedando. Ela pergunta, o que está errado? Tente mirar em esta imagem. O que está errado? What is wrong? O que não está correto? Vamos para a próxima. O cirurgião se intentou aqui novamente. Mira, as aletas superiores, que você vai ver com o rato, com o mouse, que estão debaixo aqui. Pero por que essa aleta está debaixo, Sérgio? O que ha passado? Não sei se vocês já conseguiram identificar, pero vamos a mostrar agora com esse círculo vermelho, rojo, esse red circle. Observe. Mira, o que está errado? Agora, eu creio que vocês já entenderam. Mira, está invertido o anillo. Mira, os ganchos de estabilização estão por arriba. As aletas grandes, as aletas largas estão por debaixo. E as aletas pequenas estão por arriba. Como esse anillo vai quedar estável? Muito difícil. Pero, mira, o lado esquerdo, o correto, mira, as aletas foram desarrolladas, desenhadas para estar assim. As aletas largas têm que estar arriba. Mira na figura do lado esquerdo, a seta ou a flecha ou a green arrow. Como ela está arriba. Mira no lado direito, como que está arriba as aletas pequenitas. Essas aletas são muito pequenas para estar arriba de la íris. E mira como os ganchos de estabilização estão arriba da íris. Não foram hechos para estarem arriba da íris. Foram hechos só para dar uma estabilidade para o anillo não se mover. Então, você tem que dar debaixo. Mira que no lado esquerdo você consegue ver a amarilla, a seta amarilla por debaixo. Perfeito. Aqui, agora, uma imagem mostrando o anillo. Mira como, se mira o microscópio, no microscópio, você consegue mirar que, mira o anillo de lado, e você consegue ver que é a aleta superior. Aqui, novamente, a green arrow se mostra superior, e a yellow arrow, ou a flecha amarilla, como está abaixo. Então, a íris vai se conectar como uma ola. Por isso, o anillo é muito estável. Muito estável. Perfeita. Aqui, o cirurgião ha conseguido fazer a cirurgia. Não sei como. Eu creio porque, Reis, é porque o anillo é muito estável, porque mesmo del lado invertido, com as aletas. Mira como as aletas aqui estão mostrando. As aletas pequenas estão por arriba, pero eu creio que esse cirurgião ha tenido muito dificuldade. Não deve ter sido sencillo, porque o anillo está invertido.
como ele ha conseguido, eu digo que esse cirurgiano é um grande cirurgiano, porque ha conseguido poner o anilho invertido. Não estou aqui fazendo crítica, ok? Eu estou só mostrando alguns exemplos, por isso que não estou citando o nome de cirurgianos, para mostrar exemplos de que passos que se pode acontecer. Então, a letra pequena tem que estar abaixo. Mistake 2. Do not measure the white diameter. No se mede el diámetro blanco en la lámpara de hendedura. Tiene que se medir. ¿Por qué? Mira, de novo, el lado esquerdo, blanco ali que é de 9, um pouquinho, 9,5, se que seja. É muito difícil para movimentar o anillo. Não só el Canabrava, pero el ring, o Ace, Maliug. El de la derecha, blanco de 11. Mira, tem mais espaço na câmara anterior para poner. Sérgio, o que tu recomendas, então, casos como esse da esquerda? Recomendo, por exemplo, retratores de íris ou aguardar o novo Canabrava Ring de 5.7 de a JL que Reis está desenvolvendo para estes casos. Aqui, mira, este caso foi meu. Eu tinha que desenvolver, mira. Só um minuto. Mira, como a dificuldade, mira, isto, quando eu tenho esses casos, eu chamo de captura invertida. Eu não gastei muito tempo aqui, porque senão algum cirurgião queria fazer a captura invertida. O que é a captura invertida? É um passo muito à frente depois que tu já está muito bueno. Mira, em minha mão esquerda estou com o Sinski. Em la minha mão direita, eu estou com o gancho rotador e vou por debaixo do anillo. Então, mira, estou fazendo a implantação do anillo com 2 manos, em um ojo muito pequeno. Mira, ao final, depois de muita dificuldade, eu consegui, mira, estou indo a íris, então aqui é o que está movimentando. Eu consegui poner o anillo quedou estável, eu terminei a cirurgia, pero, como disse, é uma captura invertida. Não quero focar nisso agora, porque nestes casos que eu recomendo não fazer agora. Estamos em desenvolvimento. Mistake 3 starts with the wrong patients. Fazer uma seleção mala. Por exemplo, estes casos que eu mostrei de challenge case. Por favor, tu pode ser o melhor cirurgião do mundo, pode ser cirurgias em 5 minutos, em 7, em 10. Tem que respeitar os dispositivos, todos. Se é um novo dispositivo, estude o dispositivo, faça um wet lab. Espero que o Reis consiga um curso para ACAS em algum momento, para não ter só classes teóricas. Em Estados Unidos, não temos ainda o FDA, mas em Brasil vamos ter agora um wet lab em Nebraska, então os brasileiros que estão nos assistindo.